Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre a retomada do setor da indústria pesada, de caminhões e ônibus, né? Vou falar das ações de Marco Polo e Randon, mas antes de começar, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e aqui tem o link do meu Instagram. Se inscreva lá, eu falo todo dia sobre mercado. E vamos lá, né? Vamos começar a falar da indústria automobilística, né? Que é uma das principais na economia brasileira, né? A indústria automobilística tem uma força muito grande, ela ajuda, né, o crescimento econômico e foi uma das que mais sofreu na crise. Para vocês terem ideia, a indústria automobilística brasileira em 2012, 13 chegou a produzir e vender quase 4 milhões de carros por ano. E aí, durante a recessão de 15 e 16, esse número veio para o patamar de próximo a 2 milhões de carros. Ou seja, foi uma indústria que encolheu pela metade durante a crise, sofreu muito nesse período, mas ela vem retomando. Então, se a gente pegar o ano passado, a gente já estava num patamar de 2 milhões e 500 de veículos, mas hoje a gente vai falar desses dois pontos específicos, né, da indústria de caminhões e de ônibus, que apesar de ter números pequenos, né, relativo a esse todo, ela consegue gerar muito valor para a indústria. Até julho de 2019, a indústria de caminhões, né, estamos falando de pesados aqui, tinha vendido 54 mil unidades, né, esse é o último dado. Isso dá um crescimento em relação ao ano passado, ao mesmo período de 2018, de 43%. Ou seja, está crescendo muito, muito forte essa indústria. Mas vamos lá, né, vamos comparar. Essa indústria já chegou a vender no ano 170, 175 mil unidades de caminhões para o Brasil. Se a gente pegar ano passado, esse volume foi de 75 mil, então foi bem abaixo do que crescia no momento de crescimento, né? E agora a gente vê um crescimento bom em relação ao ano passado, né? A gente deve chegar próximos dos 100 mil caminhões em 2019, mas está bem longe do que era. E o que é importante para esse segmento, né? A frota está envelhecendo. Então a frota, a idade média, né, da frota está acima de 11 anos. Desde a crise, a gente conseguiu aumentar a idade média em pelo menos 2 anos. Ou seja, a frota envelheceu, isso é ruim, né? Porque é maior custo para as empresas, para as pessoas que operam o caminhão. Então existe uma demanda represada dentro da economia que num momento como esse, né, a gente está numa melhora, confiança, crédito, juros, tudo aquilo que eu venho falando no canal ajuda a promover esse setor, né, a avançar. Então a gente está conseguindo crescer, mesmo num cenário ainda que ninguém está crescendo, o Brasil não está crescendo a 2, 3, 4%, está crescendo ali próximo de 1%, mesmo assim todos esses fatores estão impulsionando fortemente essa indústria e essa indústria tende a crescer nos próximos anos, né? A gente fala que o crescimento desse segmento, né, ele tem uma elasticidade muito forte, então se a economia cresce 1%, ele vai crescer 3, 4 vezes mais, nesse caso, nesse ano, né? Como tinha uma demanda represada, o volume está sendo muito maior e essa demanda represada vai acontecer nos próximos anos porque a frota envelheceu. Do lado dos ônibus, né, até julho desse ano foram vendidos pouco mais de 11 mil unidades, né? Comparando com o ano passado, foram 7.400, esse ano foram 11.400, mostrando um crescimento acima de 50%, que é extremamente bom, né, positivo, ou seja, o mercado está crescendo forte, mas vamos pegar essa indústria também, como é que ela era, né? Essa indústria chegou a vender por volta de acima de 35 mil unidades ano, então está bem pequeno ainda esse volume, né? A gente está crescendo, estamos retomando. Essa indústria de pesados depende muito, como eu falei, de crédito, de confiança, tudo isso está melhorando, por isso eles estão crescendo fortemente, mas existe também uma demanda represada, né? Então a idade média dos ônibus brasileiros está acima de 10 anos, isso é alto, é muito alto, cresceu aí pelo menos uns 2 anos desde a crise, né? Então assim, existe uma demanda represada em que as pessoas tendem a renovar a frota para reduzir custo, né? Ninguém quer operar com ônibus velhos, eles gastam mais, dão mais problema de manutenção e isso acaba atrapalhando. Quando a gente vê uma previsibilidade, as pessoas voltam a comprar, reduzir a idade da frota, o que é positivo. Então eles estão muito bem, mesmo num crescimento baixo. Eu gosto muito desse setor, né? E agora vamos falar desses dois papéis que estão necessariamente, né? Esses dois papéis estão atrelados a esse segmento. Então vamos lá, né? Randon, né? A primeira empresa aí. O que ela faz? Ela faz reboques, semi-reboques, vagões e veículos que a gente chama de off-road, né? Tratores, caminhões para grandes obras. Mas o principal dela é os implementos rodoviários, né? Que são reboques, semi-reboques. O que são isso?
vocês devem ter visto nas estradas, vocês veem na estrada o tempo inteiro, né? Escrito Randon, são as carrocerias, né? Então, carrocerias abertas, carrocerias em baú, refrigeradas, para grãos, então pega bastante da economia do centro-oeste, né? Da agro, para transporte de combustíveis. Tudo isso é a Randon que faz. A retomada, né? Então ela está diretamente ligada à venda de veículos, né? As pessoas compram caminhões, os caminhões não vêm com aquilo, as pessoas precisam transportar especificamente cargas determinadas, começam a comprar mais, então um papel tende a subir e a pegar toda essa melhora. E o que a gente viu no segundo trimestre, né? Um crescimento de receita de 26%, já pegando toda aquela melhora, né, que eu estou falando, ou seja, né, as pessoas compram caminhões, os caminhões não vêm com as caçambas, com os baús, com tudo que você precisa ali, eles precisam comprar o reboque deles. Então isso acaba tendo um impacto diretamente na Randon. A Randon tem uma alavancagem operacional muito grande, né? Ou seja, fez a lição de casa, consegue crescer muito da produção sem necessariamente crescer custo. Ou seja, o que aconteceu? Segundo trimestre, um lucro de 84 milhões, um crescimento de 168%. Fortíssimo, né? Então a gente viu esse movimento aí em função da alavancagem operacional e do crescimento do próprio setor, né? Então a gente viu o crescimento de caminhões aí muito forte, como eu falei na primeira parte. E o outro case, né, que eu vou falar é a Marco Polo, né, a Pomo 4. O que essa empresa faz? Carroceria de ônibus, né? Então vamos lá, ela faz desde micro-ônibus, ônibus urbanos e ônibus rodoviários. O principal carro-chefe dela é o ônibus rodoviário, né? Os ônibus Marco Polo são conhecidos não só no Brasil, no mundo também, pelo luxo, pela qualidade, né? Nas estradas a gente vê aqueles ônibus gigantes, né, que são os 2 andares, né, que a gente chama de double deck, e o low driver, que também são ônibus de longas viagens, são extremamente caros, mas que o mercado gosta muito. Então ela tem uma tradição, uma qualidade, ela opera no Brasil, tem operação em 10 países do mundo, né, além de exportar para 100 países. Então ela é uma empresa internacional nesse segmento, opera muito bem, mas esse mercado dela também sofreu e ela está retomando, e a gente já viu isso no segundo trimestre, tá? Do lado da receita, a receita cresceu pouco mais de 4%, entretanto teve um efeito negativo do mercado externo, né? No mercado interno, no Brasil, a receita dela cresceu 80%, então ela conseguiu crescer, ela conseguiu pegar toda aquela melhora no cenário local que eu falei, setorial, entretanto no mercado externo teve alguns problemas, a receita dela caiu 50%. Mas ela conseguiu captar tudo isso, o lucro dela foi de quase 91 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 290% em relação ao ano passado. Então o que a gente está vendo? Que essas empresas estão conseguindo pegar. E como eu falei, né, a indústria de automotiva de pesados, caminhões e ônibus, ela é pequena em relação ao todo, né? A gente está falando algo entre 2 milhões e meio e 3 milhões de veículos, a gente está falando de uma indústria de caminhões que vai ser de 100 milhões e de ônibus que vai ser próximo a 20 milhões. Então, assim, é bem pequena, mas entretanto ela tem muito valor, porque ela tem muito valor agregado, ela é cara, né, ela é pesada. Então esses são os 2 papéis aí que eu gosto bastante, não necessariamente eu tenho na minha carteira, tá pessoal? Eu olho sempre, eu tenho que estar olhando para os papéis, são papéis que eu gosto, já tive várias vezes ao longo do tempo, dos meus 10 anos de carreira no mercado financeiro, mas isso não é uma recomendação formal, tá? Eu estou explicando o case, estou explicando o que está acontecendo no setor. Bom, se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e até semana que vem.